Seja muito bem-vinda à primeira aula da melhor profissão da área da beleza. Eu sou a Lina Carmezin, sou especialista em mega hair e há 12 anos eu trabalho como empresária, professora e mentora dentro dessa carreira linda que é o mega hair. Hoje eu faturo R$800 em apenas 30 minutos com uma cliente só. Na verdade, meu faturamento é muito maior porque eu atendo muito mais do que uma cliente em 30 minutos. Com o método de excelência em mega hair, eu faço uma cliente em meia hora, até menos às vezes, eu conquisto esse valor de R$1.500 por cliente. E hoje eu consigo faturar R$800 em 30 minutos. Trabalho menos e ganho mais. E eu consegui essas duas primeiras clientes no primeiro mês, 800 em 30. E não demorou muito para que o meu marco chegasse, os meus R$800 em 30 minutos. Eu já consegui faturar R$800 em 30 minutos. Eu faturei R$800 em 30 minutos com a técnica Impercept em uma só cliente. Eu já consigo ganhar R$800 em 30 minutos com a técnica da Impercept. E a gente consegue fazer uma aplicação em 30 minutos e conseguir R$800. Eu antes era atendente de telemarketing e agora eu trabalho com mega hair e hoje eu tô ganhando R$800 por 30 minutos com a técnica Impercept. Estou muito feliz porque eu ganhava quase R$800 no mês. E agora eu tô ganhando em 30 minutos. Eu vou te mostrar o passo a passo para você conseguir faturar R$800 por cliente em um procedimento de apenas 30 minutos, se desgastar muito menos no trabalho e ser reconhecida como especialista em mega hair e ser uma referência na sua região. Mesmo que você não tenha experiência nenhuma na área ou que se ache incapaz de aprender uma nova profissão, mesmo que você nem saiba ainda o que é mega hair, pode deixar que aqui eu vou te mostrar o passo a passo para você aprender tudo o que você precisa. Ou mesmo que você ache que para ter sucesso nessa carreira, você precisa investir muito em material, em espaço, em cabelo, que eu já adianto que você não precisa disso e já adianto outra coisa também. Para você ter sucesso nessa carreira, para você ter esse faturamento e para você mudar a sua vida profissionalmente, você não precisa nem ser cabeleireira, nem ser dona de salão. Eu vou te ensinar o passo a passo, do zero, para você aprender tudo que você precisa para ser uma especialista em mega hair. Então, se você for cabeleireira, ótimo, esse vai ser um grande diferencial na sua carreira, mas se por acaso você não for cabeleireira ou não for da área, não se preocupa, porque essa profissão é para você também, tá? E é nesse momento que você deve estar pensando, duvido, não tem como ela me ensinar isso. Sim, dá para eu te ensinar exatamente o que você precisa saber por dois motivos. Primeiro, porque eu também comecei do absoluto zero. Eu não sabia nada. Não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Então eu tenho propriedade em dizer o que é que você precisa saber e o que é que você precisa fazer para ter sucesso nessa profissão. Porque eu vou te ensinar justamente o passo a passo que eu gostaria de ter aprendido lá atrás. Eu gostaria de ter tido essa informação, essa orientação e não tive. E o segundo motivo é que os meus alunos também estão conseguindo ter esse resultado. São pessoas comuns, cabeleireiras, pessoas que já trabalhavam com estética, pessoas que vieram de outras áreas, pessoas que nem sequer sabiam o que era mega hair, que também estão conseguindo alcançar esse resultado. Antes eu tinha que trabalhar muito, tinha que passar horas em pé e ganhava pouco. Com a técnica Impercept, em 30 minutos eu já consigo faturar R$800. Eu já atingi o meu faturamento de R$800 em 30 minutos. 800 em 30 minutos. Eu consegui fazer em 30 minutos mesmo um cabelo, assim, o primeiro cabelo. Eu alcancei os R$800 em 30 minutos, só que em dólar. R$800 em 30 minutos. E é isso agora que eu estou fazendo. E fazer R$800 em 30 minutos foi mais, assim, espetacular. Hoje eu já consigo faturar R$800 por cliente em 30 minutos com a técnica Impercept. E hoje eu consigo faturar R$800 por cliente em 30 minutos com a técnica Impercept. Trabalho na área da beleza há 20 anos. E numa progressiva, pessoal, eu levo de 3 a 4 horas até para fazer uma progressiva para ganhar de R$180 a R$200.
Com o método da fita Impercept, eu faço R$800 em 30 minutos. Sendo uma profissional que começa do zero ou uma pessoa que troque de carreira. Então eu vou te contar um pouquinho da minha história para você saber exatamente por onde foi que eu passei, como foi que eu cheguei até aqui e por que que eu posso te ajudar a mudar de vida através dessa profissão linda que eu amo, que é o Mega Hair. Bom, a história começa lá atrás, quando eu tinha 18 anos. Eu passei por um corte químico muito sério no meu cabelo. Eu perdi quase o meu cabelo inteiro, ele ficou aqui assim. E como eu sempre tive um cabelo muito longo, depois desse corte químico eu mal conseguia me olhar no espelho. Eu tinha acabado de me mudar do interior para a capital. Para quem não sabe, eu sou do interior aqui da Bahia, de uma cidade muito pequena, e me mudei para a capital para estudar. Então eu já estava passando por um momento de transição muito grande, né? Eu estava saindo da minha realidade, vindo para outra realidade, e aconteceu justamente isso comigo, de sofrer um corte químico, e eu mal conseguia me olhar no espelho. Eu não me reconhecia. Bom, eu nem preciso dizer que eu sofri muito, porque quem passa por um corte químico sabe o sofrimento que é. Então, a partir dali, como eu não me reconhecia no espelho, eu comecei a procurar solução para aquilo, né? Então, eu soube de uma forma de alongar o cabelo, de recuperar o tamanho do meu cabelo de forma artificial, mas que parecesse natural. Talvez seja óbvio hoje para você que existe o Mega Hair como solução, mas naquela época, lá atrás, para mim não era. Eu não sabia o que era Mega Hair, eu não sabia que eu tinha essa solução. Foi só depois que eu passei por esse problema, que eu passei por esse trauma, que eu comecei a ver a profissão. Lá atrás a gente não tinha essa disseminação de informação que é hoje. Então foi através da dor que eu passei do corte químico que eu cheguei no Mega Hair. Foi aí que começou a minha saga, né? Procurando por uma profissional que conseguisse fazer o procedimento no meu cabelo, que conseguisse alongar o meu cabelo novamente. Eu precisava me encontrar novamente, me ver novamente no espelho. E foi aí que a bagunça na minha vida começou. Então eu fui procurar uma pessoa que soubesse fazer Mega Hair para devolver a autoestima que eu tinha perdido, né? Eu passei por uma avaliação, procurei um profissional, passei por uma avaliação e confiei naquela pessoa para fazer aquele procedimento. Foi a pior coisa que aconteceu. Depois do meu corte químico, foi a pior coisa que aconteceu. Porque a minha experiência com o Mega Hair naquele primeiro momento foi muito traumática. O resultado ficou péssimo, me machucou demais e nada que eu fizesse conseguia melhorar aquela situação. Eu, inocente, achando que todos os meus problemas se resolveriam por ter achado uma pessoa que sabia fazer o procedimento de Mega Hair, achei que todos os meus problemas iam ter sido resolvidos ali, mas inocente, eu nem sabia o que é que me esperava pela frente, né? Naquela época, as técnicas de Mega Hair eram muito diferentes do que as técnicas que existem hoje, né? Aquelas técnicas arcaicas, que machucavam, que tracionavam, que dava para ver de longe que era Mega Hair, um sofrimento só, mas eu não sabia, eu não vivia essa realidade. Foi só através do corte químico que eu consegui ver o tamanho da deficiência que existia dentro da profissão do Mega Hair. E naquela época, a gente tinha pouquíssimas opções, ou era nó italiano, ou era queratina, ou era entrelace, e só. A gente não tinha opções de técnicas que não doessem, que não tracionassem, que fossem benéficas para o cabelo. A gente não tinha nada disso. Eu estava restrita àquelas 3 opções e que qualquer profissional capacitado, qualquer profissional hoje que entendesse do assunto ia ver que o meu cabelo na época não era compatível, meu cabelo não aguentaria nenhuma daquelas técnicas que eram oferecidas. Eu não tinha saída naquela época, mas ninguém me disse isso. Bom, e nessa minha primeira experiência com a aplicação, né, essa minha primeira experiência com Mega Hair, eu já falei pra vocês que foi um desastre. Eu não consegui ficar um mês com aquela aplicação no meu cabelo, então o que foi que eu fiz? Eu achei, inocentemente, de novo, eu achei que o problema tinha sido a minha escolha daquela profissional, então eu tirei o Mega Hair e fui procurar uma outra pessoa, confiando que dessa vez ia dar certo.
E foi pior ainda. Foi um estrago maior, a pessoa errou novamente na aplicação. Eu sempre me machucava demais. A aplicação era feita mal feita, não era o que eu precisava. E eu passei de novo por essa experiência traumática. E assim, nesse ciclo de procurar alguém que soubesse fazer, não gostar, tirar, procurar uma outra profissional, eu passei por esse ciclo por algum tempo. Eu já estava esgotada, emocionalmente falando, porque minha vida estava um turbilhão de tudo e eu ainda estava tendo essa crise comigo mesma, porque eu não estava me reconhecendo no espelho. Então era muito difícil para mim estar passando por isso tudo e sem acertar. Eu não achava uma pessoa que soubesse fazer o procedimento no meu cabelo, que soubesse entregar um resultado minimamente decente. Eu já estava de um jeito que eu não queria nem um resultado perfeito mais. Eu queria só um resultado que eu conseguisse aguentar ficar um tempo com aquele mega hair. Então nesse processo eu ia perdendo o cabelo, eu ia perdendo o pouco de autoestima que ainda me restava, o pouco dinheiro que eu tinha. A situação era muito difícil na época. Eu já estava desesperada, eu não conseguia encontrar ninguém, estava uma situação assim insustentável. Eu fiquei assim por um bom tempo, gente. E para quem tá me escutando assim, contando agora, pode até parecer uma coisa boba, mas só quem passa por essa situação, só quem passa por uma experiência traumática dessa, é que sabe o quanto isso mexe com uma mulher. E eu fiquei nesse período de procurar alguém e não achar, fiquei nessa caçada por alguns meses. Vocês imaginem como eu tava emocionalmente, até que eu acabei encontrando uma profissional que conseguiu me entregar um resultado minimamente decente, aproximado do que eu queria, e eu acabei ficando ali com ela porque todos os outros só estragavam o meu cabelo, eu só perdia cabelo e perdia dinheiro. Então eu estava feliz da vida porque eu tinha encontrado alguém que conseguia entregar o resultado aproximado do que eu queria, mas essa minha alegria durou pouco tempo, porque com pouco tempo de relação, né, pouco tempo de procedimento, que eu tinha encontrado uma pessoa que conseguiu me entregar um resultado que eu precisava, essa profissional me informou que ia mudar de país, que ela ia trabalhar com mega hair na Europa. Para quem não sabe, a profissão de especialista em mega hair fora do país é muito valorizada, é uma profissão muito visada e muito valorizada. Então eu nem julgo essa profissional por ter ido para fora trabalhar com isso, porque é uma oportunidade gigantesca. E eu não posso julgar porque ela foi atrás do que ela sonhava, atrás do que era melhor para ela. Mas eu achei que eu ia voltar para estaca zero, né? Lá vou eu voltar para aquela luta novamente de achar alguém que soubesse trabalhar com o meu cabelo, alguém que me entregasse uma coisa que não acabasse comigo, que me entregasse um resultado aproximado do que eu queria. E a cada procedimento que essa profissional ia fazendo, a cada manutenção, a cada ajuste, a cada encontro que a gente tinha, eu sou uma pessoa muito observadora, então eu acabava dando pitaco na aplicação dela, né? Eu dizia, coloca um pouquinho mais pra cá, coloca um pouquinho mais pra lá, pra aproximar do resultado que eu queria pra mim. Então chegou um momento que eu já estava opinando no trabalho dela, já estava querendo ajudar ela a fazer a remoção do cabelo para ir mais rápido, já ajudava ela a confeccionar para fazer as mechinhas mais finas e para agilizar o processo. Então eu já estava mexendo no processo dela para adequar melhor para o meu caso. E ela sabia dessa minha luta até chegar numa pessoa que soubesse mexer no meu cabelo. Então foi aí que ela falou: Alina, você já dá pitaco no meu trabalho, você já monta a sua aplicação sozinha, você já sabe onde é que você quer as mechas, você já me ajuda até a confeccionar as mechas. Por que você mesma não faz isso? Ao invés de procurar uma pessoa e passar por essa situação tão traumática que você passou, por que você mesma não faz? Por que você mesma não aprende para fazer? E até ela falar aquilo não tinha passado pela minha cabeça de jeito nenhum. Era uma coisa tão óbvia que eu precisava fazer para não ter que voltar para aquele sofrimento que eu vivia. Mas sabe quando tem alguma coisa óbvia desse jeito, né? Se a gente precisa de alguém para falar, para a gente conseguir enxergar, foi exatamente isso que aconteceu. E assim eu fiz, né? O pouco tempo que ela ficou depois dessa nossa conversa,
eu me dediquei totalmente a aprender tudo que ela fazia. Então, a cada procedimento eu aprendi a fazer tudo, observava tudo e acabei aprendendo tudinho para aplicar em mim. Então, eu sabia fazer exatamente o procedimento que ela fazia, mas para colocar em mim, né? Para fazer do jeito que eu queria, do jeito que eu gostava que fosse em mim, que me entregava o resultado que eu queria. E meu cabelo, depois que eu comecei a cuidar, virou outro cabelo. Eu sabia exatamente o resultado que eu queria, sabia que eu tinha que melhorar algumas coisas na aplicação, na confecção. Então eu fui mexendo em tudo, fazendo um processo que era só meu, para o meu cabelo, e as pessoas começaram a notar isso. Era outro cabelo, era um resultado muito mais bonito, sem marcação, porque eu distribuía muito melhor as mechas. E as pessoas começaram a notar e a perguntar: Aline, você está colocando seu mega hair com quem? Quem é que está fazendo seu cabelo tá tão bonito, sem marcação nenhuma? Quem é que está fazendo? Todo mundo me perguntava. Nessa época eu já estava na faculdade, então todo mundo ficava me perguntando quem é que estava fazendo. E quando eu dizia que era eu, as pessoas diziam: mas você está na profissão errada, então você tem que estar se dedicando a isso. O resultado está tão perfeito, você tinha que estar trabalhando com isso. E eu ria, né? Eu ria porque eu tinha aprendido aquilo para fazer pro meu cabelo, para resolver o meu problema, mas as pessoas já estavam enxergando uma coisa que eu ainda não estava enxergando. E na verdade eu achava que para eu conseguir fazer isso, né, para eu conseguir trabalhar com mega hair, eu tinha que ser cabeleireira, eu tinha que ter salão, tinha que investir um monte de dinheiro e um monte de coisa em estrutura, em matéria-prima, e não era nada disso. E como eu não tinha a visão que eu tenho hoje, eu não sabia que eu não precisava ter essas coisas. Para mim, a pessoa tinha que ser cabeleireira, tinha que ter salão para receber a cliente, tinha que investir um monte de coisa, e não é assim. Mas as pessoas já estavam falando tanto isso, repetindo tanto que eu deveria tentar, que eu deveria fazer isso, que eu levava jeito, que eu poderia gerar uma renda com isso, que eu resolvi escutar. Afinal, eu estava na faculdade, eu sou uma pessoa vinda do interior para a capital em uma situação econômica muito apertada, então eu precisava do dinheiro, né? E se aquilo ali poderia me gerar alguma renda, eu resolvi tentar. Eu me lembro que na época eu participava de um monte de grupo de Facebook. Sabe esses grupos de cidade, de região? São grupos de mulheres, de venda e troca de alguma coisa. Esses grupos de Facebook, né? Que acabam virando uma comunidade. Eu percebi que dentro desses grupos, as pessoas costumavam reclamar das mesmas coisas que eu passei lá no início, né? Aquela mesma dificuldade que eu tinha de encontrar profissional, da profissional, né? Fazer o procedimento mal feito, o sofrimento das pessoas que estavam passando pela mesma coisa que eu passei. Então eu comecei a ver que era uma coisa que não era só eu que passei. Eu comecei a ver que era muita gente que passava por aquilo, que a dificuldade de encontrar uma profissional que soubesse fazer aquele tipo de procedimento era de verdade, era uma dificuldade geral, que não era só minha. E eram centenas de pessoas reclamando da mesma coisa, e quando a gente passa pela mesma coisa, a gente começa a ficar muito mais atenta, né? Muito mais ligada na história das pessoas. E vale a pena falar que essa dificuldade de achar profissional capacitado, gente, esse problema persiste até hoje. Esse mesmo sofrimento de pessoas caírem nas mãos de profissionais errados, de profissionais sem capacitação, de pessoas que não sabem nada do que estão fazendo, é um problema que existe até hoje. E eu, que já passei por isso tudo, é uma coisa que dói muito no meu coração, porque é inaceitável na minha cabeça que isso continue acontecendo mesmo depois de tanto tempo. Mas qual era a minha situação naquele momento, né? Eu aprendi a fazer o mega hair para colocar em mim. Eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia o que fazer, eu não tinha cliente, ninguém me conhecia. Como é que essas pessoas iam confiar em mim? Como é que essas pessoas iam saber que eu existo, que eu estava oferecendo aquele serviço? Então, como eu já estava ali naqueles grupos, como eu já estava vendo o desespero daquelas pessoas, querendo indicação, perguntando se alguém indicava, alguém que soubesse fazer, eu cheguei à conclusão de que eu não tinha nada a perder se eu postasse o meu trabalho ali. Se eu dissesse que eu sabia fazer, que eu mostrasse foto, pelo menos do resultado do meu cabelo. Foi exatamente assim que eu fiz. Eu cheguei em cada um desses grupos que eu via essa necessidade, e em vários outros também, mas era muito mais focado nesses grupos de mulheres mesmo que pediam indicações. E postava o meu trabalho,
postava o meu antes e depois, o resultado no meu trabalho, postava os meus diferenciais, falava o que eu fazia. Eu realmente não tinha nada a perder. Então eu usei aquilo ali como ferramenta e divulguei o meu trabalho. Porque o que é que eu tinha a perder? Se as pessoas não gostassem, tudo bem, eu ia seguir minha vida, ia continuar fazendo procedimento no meu cabelo, ok. Mas se as pessoas gostassem daquilo, isso poderia me gerar aquela renda que eu precisava. Eu poderia ganhar um bom dinheiro com isso, porque eu sei o quanto que eu gastei até achar uma boa profissional. Então eu poderia ganhar um bom dinheiro com isso. Exatamente isso que eu fiz. Postei, as clientes começaram a ver, começaram a perguntar, a querer informação. As clientes começaram a chegar, gostaram do meu trabalho. Elas foram indicando para as amigas, porque o resultado ficava muito mais bonito do que o que elas já usavam. As amigas vinham fazer e foi assim que eu acabei trabalhando com isso de verdade. E em pouco tempo eu me apaixonei completamente pela profissão e eu comecei a enxergar que era aquilo que eu queria fazer. Eu não queria fazer outra coisa. E nessa época, né, que eu já estava atendendo cliente, eu só atendia aos finais de semana, porque durante a semana eu me dedicava à faculdade, ao estágio, e eu já estava ganhando bem mais só trabalhando no final de semana do que o estágio me pagava. Então eu via que era uma coisa que eu era apaixonada de fazer, eu tinha retorno com isso, e naquela época era muito importante ter aquele retorno financeiro, porque eu não tinha outras opções. Ou eu estagiava, eu trabalhava em outra coisa. Na época era minha mãe que me bancava aqui na capital, né? Minha mãe trabalhava lá no interior e pagava as minhas contas aqui. Então, naquele momento que eu estava trabalhando com Mega Hair, eu já estava conseguindo pagar as minhas contas, eu já tinha conseguido aliviar a minha mãe disso. Então, eu já estava transformando a minha vida só trabalhando nos finais de semana. Mas aí com os atendimentos, né, as clientes chegando, cada cliente é uma cliente diferente, cada cabeça é uma cabeça diferente. Aí começou uma outra dificuldade nesse momento. Como cada cliente é diferente, cada cabelo tem uma necessidade, eu já estava vendo que aquela técnica que eu fazia já não era compatível com todas as clientes que chegavam. E aquilo ali começou a me incomodar. A minha aplicação era impecável, modéstia à parte. Eu me esforcei muito para ter uma técnica perfeita, só que o tipo de procedimento, aquela técnica, o jeito que ela era executada, o jeito que a gente tinha para alongar aquele cabelo, para fazer aquele procedimento, já não era compatível com todos os cabelos que chegavam. Não era todo o cabelo que aguentava. Baseado até no que eu sofri, né? Toda a situação traumática que eu contei para vocês, eu queria uma técnica que não danificasse o cabelo, nem o meu, nem o cabelo de ninguém. E aquela técnica que eu trabalhava lá no início, que na época era queratina, nem todo o cabelo aguentava aquele procedimento. E foi exatamente nesse momento que eu percebi que definitivamente era aquilo ali que eu queria para minha vida. Eu não queria outra coisa. Eu ia buscar o melhor, eu ia ser a melhor, mas eu queria aquilo ali. Eu queria viver trabalhando com Mega Hair, ajudando aquelas pessoas, recuperando a autoestima daquelas pessoas. Era aquilo que eu queria pra mim. Só que foi muito difícil, gente. Foi muito, muito complicado no início, né? Depois que eu tomei essa decisão, porque eu não tive apoio de ninguém. Eu tava estudando para ser advogada, eu tinha uma carreira jurídica promissora pela frente e desistir daquilo chocou todo mundo, né? Não só a minha família, todo mundo que me conhecia. Quando eu contava isso para alguém, as pessoas não acreditavam de jeito nenhum que eu ia conseguir ter sucesso. As pessoas não acreditavam nem que eu ia conseguir me sustentar. Eu chegava a escutar assim, dessa forma, exatamente assim. Como é que você vai viver? Vai colocar só cabelo no povo? Vai viver de colocar cabelo no povo? Você vai acabar morrendo de fome. Era exatamente isso que eu escutava. Imagina aquele momento de decisão na minha vida, que eu sabia o que eu queria fazer, aquilo ali tinha virado meu sonho, mas em contrapartida eu estava tendo que lutar com tudo aquilo, com toda aquela falta de apoio, com todas aquelas pessoas dizendo que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, que eu não ia ter futuro.
Então foi muito difícil. De fato, eu não tinha preparo para aquilo financeiramente, né? Eu não estava em uma situação que eu podia começar abrindo um salão, que eu podia mostrar para todo mundo o resultado que eu ia ter. Eu tinha que começar pequeno. Eu tive que enfrentar todos os meus medos, eu tive que me desprender totalmente do julgamento das pessoas e tomar a minha decisão, porque era a minha vida que estava em jogo ali. E por muito tempo eu escutei essas pessoas, eu deixei passar, eu ia empurrando com a barriga, sabe? Ia fechando os olhos para aquela oportunidade que eu sabia que era a oportunidade da minha vida. No fundo eu sabia que era. Mas a opinião das pessoas eram tão fortes em cima de mim que eu acabava sem querer escutar. Mas chega um momento, gente, que não dá mais. Ou você enfrenta o medo que você tem, ou você vai viver a vida toda assim, da forma que as pessoas querem que você viva. Então, por que não? Se eu estava trabalhando e ganhando dinheiro só no final de semana, e se eu me dedicasse? Se eu fizesse daquilo ali a minha profissão, o que é que ia acontecer? O que é que eu tinha a perder? Aí vocês devem estar pensando aí agora, nossa, ela foi muito corajosa, decidida. Não. Eu tive muito medo. Muito. Eu me emociono até de falar. Eu não sabia se eu estava tomando a decisão certa. Eu não tinha noção do que ia acontecer. A única coisa que eu sabia é que eu tinha potencial para fazer aquilo, eu tinha aprendido a fazer. Eu sabia do fogo que estava ardendo no meu coração, eu sabia a paixão que eu estava por aquela profissão. E chega um momento da nossa vida, gente, que não dá mais para esperar as coisas acontecerem. Você tem que fazer alguma coisa para mudar. Então eu estava tendo algum resultado trabalhando nos finais de semana, não estava feliz vivendo aquela vida que não era para mim. Eu estava numa faculdade, cursando um curso que eu não queria, fazendo uma faculdade que eu sabia que quando eu me formasse eu não ia querer continuar. Na minha cabeça eu sabia exatamente o que é que eu queria, só que eu não sabia se ia dar certo. E para piorar, eu ainda não tinha o apoio de ninguém, nem dentro da minha casa, de ninguém. Era eu e Deus. Só que não dava mais para esperar. Eu ia esperar mais o quê? Tem uma hora que a gente tem que acreditar na gente mesmo, em nós mesmos. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. E foi isso que eu fiz por mim. Eu cheguei num ponto que eu olhei para mim no espelho e disse: você vai acreditar em você? Porque ninguém mais está acreditando. Você vai acreditar em você? E foi ali que eu senti uma força tão grande que eu não sabia o que é que ia acontecer, eu não sabia se eu ia conseguir, eu não sabia o que é que eu tinha que fazer, mas eu sabia que eu tinha que acreditar em mim. Porque alguma coisa me esperava ali. Eu estava ali por alguma coisa. E graças a Deus, naquele dia, eu confiei em mim. Eu decidi parar de escutar o mundo e escutar o meu coração, escutar a minha intuição. E foi nesse momento que eu decidi, não, agora eu vou procurar técnicas novas, técnicas mais benéficas, que não causem dano no cabelo da cliente, que não causem dor, que tragam uma experiência boa para a cliente, porque chega de sentir aquilo que eu senti e que as minhas clientes também sentiam antes de chegar para serem atendidas por mim. Então eu queria alguma coisa que resolvesse o sofrimento daquelas pessoas. Eu estava focada em achar um método de ensino que me ensinasse isso tudo, que me mostrasse o que é que tinha de melhor no mercado, o que é que eu precisava fazer, o que é que eu precisava implementar, qual era o resultado que eu buscava. Eu queria encontrar, gente, uma técnica capaz de entregar tudo que a cliente sonhava. Um resultado imperceptível, sem dor, sem danos, rápido, que fosse eficiente para nós profissionais também, porque era muito desgastante profissionalmente falando, uma aplicação que levava 8 horas. Eu já passei a ficar 10 horas na cabeça de uma cliente só, e o procedimento era desgastante. Então eu queria um método que me ensinasse tudo que eu precisava saber. Tudo, eu estava disposta a encontrar esse método e a aplicar isso na minha vida. Eu queria aquilo, mas adivinhem? Mais uma vez, lá vou eu para estaca zero.
esse método simplesmente não existia. Ninguém oferecia isso que eu precisava, absolutamente ninguém. Aí de novo, eu cheguei naquele ponto em que eu tinha que me decidir. Tá, se ninguém tá ensinando isso, se ninguém oferece isso, você vai ficar aí parada ou você vai fazer alguma coisa? E foi nesse momento que eu decidi. Se ninguém tem esse método, se isso que eu busco não existe, eu mesma vou criar. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu me dediquei a aprender tudo que existia de melhor nesse mercado. Na minha cabeça eu me decidi, eu vou aprender todas essas técnicas, as melhores técnicas que existirem, eu vou aprender. Eu vou aperfeiçoar da mesma forma que eu aperfeiçoei a queratina lá quando eu comecei. Eu vou aperfeiçoar todas essas técnicas e vou mudar a forma que as pessoas veem o Mega Hair. Foi isso que eu decidi naquele momento, que ia ser a minha vida. Eu sabia que a minha profissão ia mudar ali. E a minha decisão deu tão certo, eu aprendi, eu consegui transformar aquilo que eu idealizava numa coisa minha. E de fato isso começou a mudar a minha vida mesmo. Como eu estava oferecendo coisas diferentes que o mercado não oferecia, como eu estava buscando solução ao invés de ser só uma pessoa que botava cabelo, eu estava atrás de solução para essas pessoas que precisavam de mim, eu comecei a crescer muito na profissão e eu comecei a ser uma referência no assunto. Primeiro eu comecei a trazer essas técnicas mais benéficas que já existiam, né? Então, chegou o ponto americano, eu aprendi a fazer o ponto americano, eu aperfeiçoei o ponto americano para minha forma de trabalhar, a minha forma de aplicar, a minha forma de confeccionar a tela. Depois as técnicas adesivas começaram a chegar de lá de fora, então eu aprendi a fazer a técnica também, a executar a técnica, melhorei a técnica para minha forma de trabalhar. Então ali eu já estava criando um universo que era meu, criando um método meu. E foi assim, trazendo o que existe de melhor, o que existia de melhor, que eu criei a minha própria técnica. Deixa eu explicar como é que foi que aconteceu isso para vocês entenderem. Atendendo as clientes, no dia a dia das clientes, a gente sente a necessidade que cada cliente tem. Então, qual era a realidade naquele momento que o mundo do Mega Hair precisava, né? Técnicas mais benéficas para o cabelo da cliente, então técnica que não danificasse o fio de cabelo da cliente, que não tivesse nenhum tipo de dor, nenhum tipo de dano. Gente, uma técnica indolor naquela época era quase impossível. Fazer Mega Hair naquela época era sinônimo de sentir dor, imagina um absurdo. Então eu sabia que eu tinha que oferecer uma técnica benéfica, que não danificasse o cabelo, que fosse indolor, que trouxesse um acabamento imperceptível, porque a pior coisa naquela época era o resultado final do procedimento de Mega Hair, que todo mundo sabia que era um Mega Hair. Então eu sabia que eu tinha que mudar aquilo também. Eu sabia que eu não podia mais ficar horas na cabeça de uma cliente, então eu precisava de uma técnica que fosse rápida, tanto para a cliente, porque ninguém hoje tem tempo de ficar o dia todo no salão para fazer um procedimento, e para profissional também, porque eu precisava lotar a minha agenda. Se eu queria viver daquilo, eu precisava atender várias clientes por dia. Como é que eu estava atendendo uma cliente só por dia e queria viver daquilo? Então eu tinha muitas lacunas para resolver, e através da minha técnica, depois de muito estudo, de muito esforço, eu consegui reunir tudo isso na minha técnica Impercept, que foi de fato que mudou completamente a minha vida. E fiquem tranquilas que eu vou falar ainda nesse evento mais detalhes sobre a Impercept. Eu vou trazer tudo sobre ela para vocês entenderem por que é que ela vai mudar a vida de vocês também. Então, dentro desse evento, nos próximos episódios, eu vou falar sobre isso, tá bom? E foi exatamente assim que eu mudei a minha realidade com o Mega Hair. Foi a partir do momento que eu decidi que eu não ia ser mais uma, que eu decidi que eu ia fazer diferente, que eu não ia ser igual a todo mundo, que eu decidi que eu ia trazer o melhor que existia naquela época para as minhas clientes. Foi exatamente assim que eu alcancei a visibilidade que eu queria, que eu alcancei o meu espaço, que eu virei uma referência em Mega Hair e que eu construí a vida que eu sonhava.
Foi exatamente assim. Então, além de todos os benefícios que a minha técnica já resolvia na vida da cliente, ela ainda trouxe um ponto que mudou completamente tudo, né? Que não foi só o benefício que eu consegui resolver, não foi só o resultado perfeito que a cliente buscava, o resultado indolor, a saúde capilar. Eu resolvi com a minha técnica o problema do tempo de procedimento, que antigamente era 6, 8, 10 horas que levava para atender uma cliente. Então, com um procedimento tão rápido, para vocês terem uma ideia, a minha técnica é aplicada em 30 minutos, eu consegui ter uma escala muito grande do meu trabalho. Então, eu consegui atender uma cliente por dia, quando eu trabalhava com aquelas técnicas mais antigas, e quando eu trouxe isso tudo para minha técnica, eu conseguia atender uma cliente em 30 minutos. Eu conseguia lotar a minha agenda. Se eu quisesse atender 10, 15 clientes no dia, eu conseguia. Então, vocês imaginem a escala que eu ganhei com a minha técnica também. Então, não só o fato de todos os benefícios que eu trouxe na técnica, mas a forma de aplicar, o jeito do procedimento, a forma de execução me trouxe uma escala muito grande. E como eu estava oferecendo tudo que a cliente queria em uma técnica só, né? O resultado imperceptível, o resultado rápido, indolor, natural, que ninguém sabia que era mega hair. Como eu estava conseguindo trazer tudo, reunir tudo em uma técnica, automaticamente eu consigo cobrar mais caro por ela. Então não é só o jeito de aplicar, não é só a escala que eu consigo, o preço que eu cobro nela também é muito mais alto do que nas outras, porque eu consigo oferecer um resultado que ninguém mais oferece. Agora, se esse é o segredo do meu sucesso, por que é que eu estou dividindo isso com você? Já se perguntou aí? Simplesmente, gente, porque quanto mais eu trabalho, quanto mais eu atendo, quanto mais as pessoas conhecem o meu trabalho, mais pessoas chegam para mim pedindo ajuda. Alina, vem para tal estado. Alina, em tal cidade tem alguém que trabalha com sua técnica. Alina, vem para cá, eu preciso de você. Ali na minha cidade não tem isso, não tem o mega hair assim, socorro, preciso de ajuda. A cada vez que eu posto, a cada vez que eu apareço para falar sobre a minha técnica, que eu apareço com um antes e depois, que eu apareço em qualquer ponto, as pessoas me pedem ajuda. E para exemplificar tudo isso que eu tô falando para você, eu quero te mostrar agora alguns casos comuns que chegam pra gente resolver, tá? As mulheres chegam com vários objetivos e vários problemas no cabelo. Cada caso é um caso, cada cliente é única e você precisa estar preparada, precisa se especializar, precisa se atualizar para oferecer um serviço personalizado para cada cliente, porque cada cabelo é diferente. Não tem como você executar uma coisa em um e fazer a mesma coisa no outro cabelo, tá? E para você conseguir resolver todos os problemas que chegam, você precisa de uma técnica que te ofereça essa segurança, tá bom? Olha só esse primeiro caso aqui. É uma cliente que não tem crescimento no cabelo. O cabelo dela sempre fica desse tamanho aí. Não tem peso, é um cabelo fino que em poucos minutos, em menos de 30 minutos, a gente consegue entregar um resultado super natural, com balanço, com movimento, com o tamanho que ela sempre quis usar e sem precisar estragar o cabelo dela, sem precisar ela sentir dor, nada disso. A cliente tem uma experiência maravilhosa com o mega hair em pouquíssimos minutos, não parece que é mega e é isso que eu quero que vocês aprendam a fazer, tá? Olha só esse próximo caso. Esse é muito comum de chegar, que é arrependimento de corte de cabelo. Vejam só, o cabelo super cheio, super reto. A cliente se aventurou, quis cortar um long bob, um cabelo curtíssimo, se arrependeu e em poucos minutos a gente consegue entregar um resultado maravilhoso para ela, uma transformação incrível, super natural. Por mais que vocês estejam vendo que o cabelo é enorme, foi uma transformação gigantesca, porém sem perder a naturalidade.
porque a gente não tem marcação, a gente não tem nada que entregue que é mega hair. E é isso que você tem que estar preparada para atender, porque vai chegar para você cliente assim, precisando de solução, precisando de apoio, precisando resolver o problema, e você tem que estar apta para atender aquela cliente. Olha só, mais um caso muito comum que chega aqui. Pontas finas por genética. O cabelo dela é geneticamente fino, sem peso, sem caimento. Se você vê aqui, ó, você vê a abertura do cabelo dela, esse redemoinho aqui, vê que é um cabelo que não tem volume nem na raiz nem nas pontas, e em pouco tempo a gente consegue entregar esse resultado. Em menos de 30 minutos a gente consegue entregar isso aí, o cabelo que a cliente sempre quis ter, sem marcação, de forma super natural, benéfica para o cabelo da cliente, em 30 minutinhos, tá? Olha só, mais um caso muito comum que chega. Loiro, sem precisar mexer na cor natural da cliente. A cliente chega assim, com cabelo fino, curto, sem caimento, sem vida, e em pouco tempo a gente consegue entregar esse resultado com o mega hair, de forma que ninguém saiba que é um mega, é uma transformação gigante, incrível, mas que ninguém vai saber que é um mega hair, e você tem que estar apta para receber essa cliente também, tá? Olha só, mais um caso muito comum. Pontas sem vida devido à descoloração. Isso é muito comum, principalmente em loiras. Tem cliente que tem esse corte por causa de química, mas é um caso muito comum em loiras. A cliente perder a massa capilar das pontas por causa da descoloração. Então, em pouquíssimo tempo, a gente consegue entregar esse resultado. Observem que é tudo de forma muito natural, imperceptível, ninguém diz que é mega hair, o acabamento incrível, e é isso que a sua cliente quer, e é isso que você tem que estar preparada para receber, tá bom? Independente de qual seja o caso, você tem que estar preparada. Olha, mais um caso muito comum que chega aí. Mudança de visual. A cliente chega querendo mudar o visual, cansou do tamanho do cabelo, cansou do corte, e você vai estar apta para, em poucos minutos, entregar esse resultado para ela. Incrível, né? Super natural. Se você aproximar aí a tela, você não vai ver que é mega hair. Você pode procurar aí que você não vai ver. Outro caso comum também de mudança de visual. Cliente cansou do tamanho do cabelo, pontas sem vida, pontas estáticas. É muito comum clientes de progressiva passarem por isso também. O cabelo fica sem caimento e em pouco tempo, olha o resultado que a gente consegue entregar. Quem é que diz que isso é um mega hair? Aproxima a tela. Ninguém diz que é um mega hair. Outro caso também muito interessante, sofrido, que vai chegar para você, são clientes de alopécia, são clientes de recuperação pós-químio, são clientes que por algum motivo perderam o cabelo. E quem perde o cabelo, vocês sabem, quem já passou por isso sabe, quem perde o cabelo perde a autoestima, e você tem que oferecer uma solução que seja benéfica para esse tipo de cliente. E em poucos minutos a gente consegue devolver a autoestima para a cliente. É isso que um profissional de excelência faz, oferece solução, resgate de autoestima. E você tem que estar preparada, porque vai chegar essa demanda para você. Outro tipo de caso que chega muito, é muito comum chegar, corte químico, gente. Meu Deus do céu, isso chega demais. E você tem que estar apta para saber diagnosticar, para saber fazer uma avaliação, para saber executar o cabelo e devolver a autoestima da cliente. É isso que nós fazemos. Nós resgatamos a autoestima, nós devolvemos felicidade. Esse é o nosso papel aqui. E são resultados assim que eu quero que você entregue para a sua cliente. Que você entregue o cabelo dos sonhos, porque a cliente chega para fazer o mega hair
sonhando com o cabelo e você tem que estar preparada para isso. Se você fizer isso, se você entregar isso, nunca vai faltar cliente. Todas vão querer ser atendidas por você e vão pagar o preço que for para ter a autoestima resgatada. Mas eu não vou ficar apenas deixando vocês na vontade. Na próxima aula eu vou mostrar de forma prática como é que a gente executa esse tipo de trabalho. Eu vou mostrar o passo a passo da técnica utilizada em todos esses casos para que você veja que você também vai conseguir executar. E o mais incrível disso tudo é que anos e anos e anos se passaram, mas no final das contas, o problema permanece o mesmo: falta de profissional capacitado. Dá até uma dor no meu coração falar isso, porque tanto tempo já passou que isso já devia ter sido resolvido. O mercado já devia estar repleto de profissionais capacitados que soubessem o que estavam fazendo, mas a realidade não é essa. E por mais que todos os profissionais saibam que o caminho é esse, que para ter sucesso na profissão precisa trazer esse tipo de procedimento, pouquíssimas pessoas fazem alguma coisa a respeito. Então a gente continua nesse ciclo que parece que não tem fim, das clientes querendo o melhor, as clientes desejando resultados melhores, querendo o Mega Hair como uma solução para o problema delas e não sendo mais um problema. E a gente simplesmente não tem profissional capacitado, são pouquíssimos profissionais, pouquíssimos. Só que agora a coisa mudou de figura do que lá atrás quando eu comecei. Quando eu precisei usar Mega Hair, eu não sabia exatamente o que é que eu precisava. Eu não sabia exatamente o que é que eu queria, o que é que eu podia esperar de um procedimento de Mega Hair. Lá atrás a gente não tinha a informação que a gente tem hoje. Vocês já imaginaram que hoje as clientes sabem o que é que existe de melhor? O Instagram, as redes sociais, o YouTube, a internet chegou para mostrar o que é que existe de melhor no mercado. Então não se enganem, as clientes não são mais leigas como eram lá quando eu comecei, não. A cliente hoje, quando quer fazer um procedimento de Mega Hair, ela sabe o que ela quer. Ela sabe que existe procedimento indolor, que não estraga o cabelo dela, acabamento imperceptível, rápido, uma experiência benéfica para ela, ela sabe. Então não adianta você querer entrar nessa carreira, você ser um profissional nessa carreira e oferecer os serviços porcos que existiam lá atrás. As clientes hoje exigem um procedimento de excelência e os profissionais simplesmente pararam no tempo, achando que Mega Hair ainda é aquela coisa de anos atrás, e a gente continua nesse ciclo aí sem fim. E isso não acontece porque as técnicas novas, as técnicas mais benéficas, mais tecnológicas, são mais difíceis de trabalhar, são mais difíceis de executar do que aquelas técnicas antigas, não. Porque se a desculpa fosse essa, eu até ia tentar entender, mas é justamente o contrário. As técnicas hoje em dia, além de serem muito melhores, são mais fáceis de executar. Então o problema não está aí. O problema está que os profissionais hoje não querem se reinventar. Os profissionais hoje não querem se capacitar da forma correta. As pessoas hoje, gente, simplesmente elas não querem ir atrás de conhecimento. Tá todo mundo sempre procurando atalho. E atalho, quando você quer ser a melhor, quando você quer ser referência, quando você quer mudar de vida numa profissão, o atalho não existe. Você tem que fazer da forma correta. E é por isso que eu tô aqui compartilhando essa oportunidade que eu chamo de a melhor profissão da área da beleza. Porque o nosso trabalho como profissionais de excelência é devolver a autoestima para as pessoas, é realizar sonhos, é ser solução, é trazer de volta a autoestima daquela pessoa que está sofrendo, que não está se reconhecendo. É entregar o cabelo dos sonhos daquela pessoa. E o segredo está em sempre buscar ser o melhor, trazer a melhor experiência para a cliente.
Porque quanto mais a gente faz isso, mais valor a gente consegue agregar no nosso trabalho, automaticamente mais retorno financeiro a gente tem. A conclusão é que as clientes buscam profissionais de excelência que consigam executar com propriedade o procedimento no cabelo delas. E eu que passei por tudo aquilo que eu contei para vocês aqui nesse episódio, todo esse sofrimento da necessidade de ter uma profissional que saiba executar o procedimento, e não é qualquer procedimento, né? Que saiba executar o procedimento ideal no cabelo da cliente. Eu que passei por isso tudo, eu sei a aflição que é, eu sei o sofrimento que é, e para mim é inaceitável que o mercado continue dessa forma. É inaceitável que as clientes precisem de profissionais capacitados, que precisem de profissionais de excelência e simplesmente não existir esse profissional. As pessoas simplesmente não querem buscar o que há de melhor. E é por isso que eu quero formar profissionais que sejam capacitados, que sejam excelentes, não só na aplicação. O profissional tem que ser bem preparado, tem que ser excelente em todas as fases do procedimento. Um profissional de excelência, ele tem que saber aplicar o mega hair da forma correta, tem que saber remover da forma correta, fazer uma boa manutenção. O profissional de excelência tem que saber fazer um diagnóstico daquele cabelo, uma excelente avaliação, tem que saber fazer o atendimento da forma correta, tem que saber cuidar da sua carreira, fazer a gestão, cuidar do seu financeiro, tem que saber como se posicionar nas redes sociais, como orientar as clientes. Um profissional de excelência é um profissional capacitado em tudo, é um profissional completo, não é só uma pessoa que sabe fazer uma aplicação bem feita. E é exatamente o que eu ensino. Eu pego a profissional para ser uma profissional completa, eu pego todas as lacunas que eu sei que existe na carreira e resolvo. E é isso que você não vai encontrar em lugar nenhum, porque eu procurei e não encontrei, eu tive que desenvolver um método de trabalho para que eu pudesse oferecer isso que eu ofereço hoje. E eu atuo de uma forma que vocês não veem com frequência por aí. Diferente dos profissionais que tem por aí de mega hair, eu não escondo nada, nenhum tipo de informação, nenhuma técnica que eu uso. Muito pelo contrário, eu mostro exatamente o que eu faço para que vocês consigam executar tudo o que eu fiz, acertar no que eu acerto e não errar no que eu já errei. Eu não empurro nenhum fornecedor parceiro meu para que você se sinta preso em comprar naquele fornecedor para eu ganhar em cima. Muito pelo contrário. Os meus fornecedores não têm uma parceria paga com ninguém. Eu apresento para vocês tudo que eu faço, onde eu compro, onde eu deixo de comprar, onde eu não gosto, vocês sabem também, para que você fique livre para fazer do jeito que você quer, para atuar da forma que você quer. Eu não deixo você refém de nada, porque eu sei que o problema mora aí. Quando a gente não tem liberdade para ser o que a gente quer, quando a gente não tem liberdade para crescer da forma que a gente quer, as coisas não andam. O que eu quero é deixar você livre para andar com as suas próprias pernas, para crescer da forma que você quer. Logicamente que no começo você vai precisar de ajuda e eu tô aqui pra gente ir de mãos dadas, eu vou te ajudar no que for necessário. Mas depois que você estiver pronta, você estiver capacitada, o mundo é seu. Você não precisa ser refém de ninguém, você não precisa trabalhar como a gente está vendo por aí, que as pessoas obrigam você a comprar delas, comprar a técnica pronta, comprar em tal pessoa para ganhar em cima da sua compra. Não existe isso aqui. O que eu ofereço para você é um crescimento sem amarras. É você, a sua força de vontade para trabalhar, o seu crescimento profissional, o seu esforço e só, sem depender de ninguém. E é por isso que na próxima aula a gente vai trazer detalhes. Eu vou te mostrar em detalhes tudo sobre a minha técnica Impercept, como é que funciona e como você vai conseguir executar essa técnica e faturar R$800 por cliente com um procedimento de apenas 30 minutos. Eu vou te mostrar todas as formas de atuação que você tem dentro dessa carreira, porque não se engane, trabalhar com mega hair não é só aplicar, não é só confeccionar, não é isso que você acha que é.
existe um universo por trás dessa profissão tão promissora que você precisa conhecer. Todas as formas de atuação e todas as formas de faturamento que você pode conseguir trabalhando com Mega Hair. E o melhor, isso que eu vou te mostrar, esse resultado que você pode ter, que eu vou te mostrar como ter, é sem precisar fazer investimento em cabelo, investimento em espaço. Porque eu sei que esse é um medo de muita gente que está começando. Achar que resultado financeiro, que crescimento profissional, só tem quem investe em cabelo no início, quem monta salão. E não é nada disso. Vocês viram pela minha história que eu não comecei assim. E o que eu vou trazer para você nesse evento, no próximo episódio, no outro e no outro, é uma perspectiva da carreira. Uma perspectiva que você, como iniciante, não tem. Você não consegue visualizar o futuro. Você não consegue visualizar o que é que você precisa fazer e o que é que vai acontecer se você fizer. E eu tô aqui para te mostrar exatamente essa perspectiva de todo sobre essa carreira que você precisa saber para entrar da forma correta. E se você gostou dessa primeira aula, eu tenho um pedido para te fazer. Eu criei uma comunidade lá no Facebook voltada para esse evento, para que a gente possa estar no mesmo universo, todo mundo buscando a mesma coisa, porque acreditem no poder da comunidade. Eu criei esse grupo lá e eu gostaria muito que você me dissesse lá na comunidade o que foi que você achou, o que foi que mudou na sua concepção sobre a carreira, as dúvidas que você por acaso tenha, deixa lá para mim também, porque vai ser muito bom saber que você está gostando, poder responder as suas dúvidas e ver a sua participação. Para você entrar lá na comunidade, é só você clicar no botão que está aqui abaixo da página. É só você clicar no botão que você vai ser direcionada para lá, tá bom? E é isso. Eu te vejo na próxima aula. Tá imperdível e eu vou esperar por você. Até já!